Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e agradecemos ao Senhor por tão grande oportunidade Ele tem nos concedido a cada dia. E hoje, meus amados, nós vamos estarmos meditando aqui em Sofonias 3,15, onde fala de uma sentença que foi revogada. Amém? Então, nós vamos vermos, né, esse texto, esse texto que nos fala que o Senhor afastou os teus juízos. Ele afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Sua sentença foi revogada. Deus promete nesse versículo bíblico revogar a sentença contra o seu povo. Então, isso aqui é sentença revogadas contra o povo dele. Então, relatos indicam que Sofonias entregou esta mensagem antes da reforma religiosa de Josias, rei de Judá. Após entregar uma mensagem de juízo, predizendo que a Assíria seria usada por Deus para punir Judá por causa dos seus pecados, Sofonias revela que Deus resolveu afastar do seu povo essa sentença. De fato, o avivamento promovido pelo piedoso rei Josias prolongou a estabilidade do reino de Judá por mais 100 anos. E os judeus foram levados cativos pelos babilônicos e não pelos assírios, como havia acontecido com Israel. Na Bíblia é revelada Deus revogando sentenças de pessoas e reinos que se arrependeram. Então, o que nós podemos aprender, né, com todos esses relatos que tomamos conhecimento aqui? Que Deus, quando Ele olha para um povo, para uma pessoa, e Ele encontra ali arrependimento, Ele revoga aquele mal que Ele falou que viria sobre essa pessoa, sobre esse povo. Né? Então, vamos lá no versículo 3 de Sofonias 3:15. Está escrito assim: O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Então, meus amados, é isso que acontece quando há arrependimento. Quando nós nos achegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. O Senhor, Ele está voltado para nós. E Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E quando há um grande arrependimento, o Senhor, Ele não resiste. Ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste a alguém que se coloca diante dele e fala: Senhor, eu me arrependi. Eu me arrependi disso que eu fiz. Aí o Senhor, Ele volta atrás naquela sentença, como Ele voltou atrás, né? Aqui com respeito a Judá. Os assírios seriam usados pelo Senhor contra Judá pelo mal que ele estava fazendo, por não cumprir os preceitos do Senhor. Mas houve um arrependimento e o Senhor voltou atrás. E aqui nós encontramos algumas sentenças revogadas nas Escrituras. Em Êxodo 3,19, Deus havia previsto isso na legislação mosaica, dizendo: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti.
apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Em Levítico 18:5, o Senhor disse a Israel: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarei, os quais fazendo-os o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Então o Senhor ele deixa bem claro aqui que aquilo que ele falou está falado. Eu guardarei. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Ele deixou bem claro na palavra dele. Os quais fazendo-os o homem viverás por ele. Então, nós viveremos. Haverá vida em nós. Se nós guardarmos os princípios do Senhor. Se nós andarmos de acordo com os estatutos do Senhor. Aleluias. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, ele está deixando bem claro. Eu não volto atrás. O homem viverá por eles. Em 2 Crônicas 7:14, Deus havia prometido afastar as sentenças sempre que o povo se voltasse para buscar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então você está vendo aqui como que você tem que conhecer a palavra do Senhor? Nós vimos aqui no versículo anterior, o Senhor falando que ele guarda os seus estatutos e os seus juízos. E que o povo viverá por eles. Você viverá se você cumprir. Mas, e ele fala, eu sou o Senhor. Mas aqui nós vimos aqui em 2 Crônicas 7:14, o Senhor trazendo uma palavra. Então, meus amados, nós temos que conhecer o nosso manual de vida. Aqui ele fala, Deus havia prometido afastar a sentença sempre que o povo se voltasse a buscar o Senhor. Então, o que ele está dizendo? Olha, se você violou os meus estatutos e os meus juízos, eu voltarei atrás. Se você se arrepender, se você me buscar, eu voltarei atrás. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Então, pelos estatutos e juízos do Senhor eu vou viver. Mas se eu violei esses estatutos e eu me arrependi amargamente de ter feito isso e buscar o Senhor vai afastar o mal. O Senhor vai afastar o mal que veio por eu ter violado os estatutos, os juízos do Senhor. O Senhor vai afastar o mal que veio sobre a minha vida, que veio sobre a sua vida, se você se arrepender. Em Jeremias 18, 7, 8, vemos que Deus estende esse benefício a qualquer povo ou nação, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar, para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, tudo depende. Nós estamos vendo aqui que tudo depende de nós. Para alcançarmos as bênçãos do Senhor, para estarmos com o Senhor, depende de nós. E para estarmos longe do Senhor, depende de nós. Depende de cada ato nosso, né? E nós estamos vendo aqui que as promessas do Senhor não é só para o povo de Israel. É para cada nação que se arrepender, né? Portanto, Deus tinha uma sentença
Deus tinha uma sentença contra Nínive. Ela ia ser destruída. Mas, chegando lá, esse povo se arrependeu. Quando tomou conhecimento, Deus voltou atrás daquele mal que veio sobre aquela nação. Não que o Senhor trouxe o mal vem pelos nossos atos. O mal sobre nossas vidas vem pelos nossos atos, o bem sobre nossas vidas vem pelos nossos atos. Porque nós já vimos aqui na palavra do Senhor que o Senhor guarda tudo aquilo que Ele fala. Ele guarda tudo aquilo que Ele fala para cumprir. E o cumprimento dessa palavra sobre nossas vidas depende de nossas ações com respeito a tudo que foi falado. Se eu violar os estatutos e os juízos do Senhor, o mal vai vir sobre a minha vida. Mas se eu me arrepender, o bem vai vir sobre a minha vida. Se eu me arrepender amargamente, se você se arrepender amargamente, o bem vai vir sobre sua vida. Porque é a palavra do Senhor. E a palavra dele não pode mentir. Em Ezequiel 18, 21, 22, Deus estende esse benefício a qualquer pessoa que se arrependa. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Muitas pessoas às vezes falam assim, a pessoa errou o tempo todo. E no fim ela fala assim, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E agora eu estou salvo. Eu mudei. O Senhor está me transformando. Aí muitas pessoas falam assim, a pessoa erra, e depois fala que aceitou Jesus como Salvador de sua vida e que agora ela está sendo mudada, ela está sendo transformada. E o que ela fez, e tudo que ela fez, e todas as coisas mal que ela fez. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, né? Deus estende os seus benefícios a qualquer pessoa que se arrependa, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverás, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então aqui está explicado. Aqui está explicado se houve arrependimento. Se aquela pessoa que fez as atrocidades na vida, se ela se converter, aqui está a palavra do Senhor que não pode mentir. Ele diz que perdoará, ele diz que esquece tudo aquilo que foi feito, se houver arrependimento na vida da pessoa, né? E então ele fala que essa pessoa, pela mudança, pela transformação, por ela querer mudar, ela vai viver. Então é a palavra do Senhor que não pode mentir. Em 2 Samuel 12, 13, vemos Deus revogando a sentença de morte contra Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. A gente vê aqui nessa palavra aqui que o próprio Davi, quando Natã trouxe ao conhecimento dele a respeito desse pecado, ele trouxe ao conhecimento dele contando a história. Ele não falou que era ele. Ele falou que alguém tinha agido daquela forma. Então o que Davi falou? Essa pessoa tem que morrer. Ele mesmo, com a própria boca dele, ele falou, a pessoa que fez tal coisa tem que morrer. Então Natã falou com ele, essa pessoa foi você. Mas aí ele fala, mas o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Então o Senhor tirou essa sentença sobre Davi. Por quê? Porque Davi se arrependeu do mal que ele fez. Em 2 Reis 20, de 5 a 6, Deus revogou e afastou a sentença de morte contra o rei Ezequias. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo,
Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. E ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor revogando, né? Mais uma sentença e afastando os inimigos. Ele afasta os inimigos, né? Os inimigos não terão mais poder sobre a vida dessa pessoa, porque a sentença foi revogada. Então, essa pessoa é livre para poder ser transformada pelo Senhor, para viver uma vida nova. Em Jonas 3,10, vemos Deus revogando a sentença da destruição de Nínive, como nós já falamos, né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria e não fez, porque houve um arrependimento. Só o nosso arrependimento, meus amados, faz Deus se arrepender de algo de mal que ele falou sobre nossas vidas. Só o nosso arrependimento. E só nós guardando os estatutos e os juízos do Senhor, seus princípios, é que vai fazer o Senhor cumprir o de bom que ele nos prometeu. Então nós estamos vendo aqui que depende de nós, para que venha sobre nossas vidas, bem ou mal. Depende de nós. Foi liberada a palavra pelo Senhor. Está liberado, nós acabamos de ler aqui. De meditarmos aqui na palavra, em versículos, que nos fala como o bem vai vir sobre nossas vidas, como o mal vai vir sobre nossas vidas. Em Isaías 54:17, o Senhor promete revogar a sentença proferidas contra os seus filhos em juízo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então vai ter que bater em retirada. Os inimigos que se ajuntaram por eu ter não guardado os mandamentos do Senhor, por eu ter violado os mandamentos do Senhor, por eu ter violado os juízos, os princípios do Senhor, né? Então, o mal veio, os inimigos vieram, porque é a palavra do Senhor, né? E o ato que eu cometi deu abertura para que eles viessem contra a minha vida. Mas, se eu me arrepender amargamente, eles vão ter que bater em retirada. Eles não vão poder fazer nada contra a minha vida, eles não vão poder fazer nada contra a sua vida. Porque é a palavra do Senhor. E o Senhor zela por cumprir aquilo que ele fala, né? Então, em Joel 2:17-18, o profeta Joel ensina qual o caminho de revogação das sentenças. Aqui fala: chorem os sacerdotes, ministro do Senhor entre os alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Então aqui a palavra do Senhor está falando de arrependimento de uma nação. Arrependimento de uma nação. Nós estamos vendo aqui que os líderes têm que se colocar diante do Senhor. A palavra do Senhor fala aqui que os sacerdotes, eles, líderes espirituais, eles tiveram que se colocar diante do Senhor, se arrependendo pela nação, para que o Senhor pudesse revogar aquela sentença, para que o Senhor pudesse tirar aquele mal que veio sobre aquele povo, né? Então, ele foi aqui, o sacerdote, ele pleiteou a causa aqui diante do Senhor. Olha o que ele fala no final. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Olha ele pleiteando a causa. Onde está o seu Deus?
Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, quando há arrependimento. Então, meus amados, o nosso Deus, ele possui todo o poder nos céus e na terra e usa de misericórdia para com todos os oprimidos. Né? O salmista orou ao Senhor dizendo: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. O Senhor revoga as nossas sentenças. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor para Ele estar falando conosco de uma maneira tremenda. Através, né, dessa palavra que nós meditamos, que ao decorrer do dia o Senhor possa estar falando ao seu coração, né? Ao decorrer do momento, a partir do momento que você tomar conhecimento dessa palavra, pode ser de manhã, pode ser à tarde, à noite, o momento que você tomar conhecimento dessa palavra, que o Senhor possa estar falando ao seu coração de uma maneira grandiosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e poderoso Pai. No nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem sido derramada sobre o nosso ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu coloco cada pessoa diante do Senhor. Cada pessoa, Pai querido, que juntamente comigo e estão prostradas diante do Senhor, orando, falando contigo, papai. Eu não sei como elas estão, se elas estão, ó Deus querido, em condição de receber as bênçãos do Senhor, mas se elas não estão, ó Pai amado, em condição, que o Senhor possa estar levando ao arrependimento, no nome do Senhor Jesus Cristo, papai, para que aconteça o que está escrito aqui na tua palavra, para que o Senhor possa estar revogando sentenças e afastando todos os inimigos que têm oprimido essas pessoas. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, no nome dele nós te agradecemos, hoje e para sempre. Amém? Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.